O último assunto desse vídeo é a respeito do Transferban, onde temos algumas novidades lá no caso do Farley Meira no seu Twitter, um cara que assim tá sempre bem atenado a notícias do Cruzeiro, onde ele postou ali por volta, no caso das 3 da tarde, 3h30, falando assim, resolvido, asterisco, mais tarde, mais detalhes em instantes. Aí passou uma hora, por volta das 4 horas, ele disse o seguinte, abre aspas, tweetou o seguinte: o Cruzeiro já resolveu a situação do Transferban e o anúncio oficial será feito. O clube prepara a documentação de todos os novos reforços e do treinador para dar entrada até segunda-feira, 1h da tarde, no BID da CBF, que precisa de pelo menos 48 horas para homologar os registros, fecha aspas. Então assim, você vê que o Cruzeiro, pelo visto, conseguiu, no caso já vai dar alguns indícios que vai pagar esse Transferban. Não sabemos como, se vai, por exemplo, conseguir algum acerto com os clubes, ou se, por exemplo, vai pagar à vista esse valor, que eu acho bem difícil, tá? Eu não sei se compensaria muito, o Ronaldo deve ter insistido bastante em uma negociação, mas de acordo com o Farley Meira, essa notícia que vai ser divulgada em breve, que o Cruzeiro vai pagar o Transferban, já está tudo acertado. Então aí vamos aguardar agora para ver outras notícias de outras fontes, como por exemplo do Samuel Venâncio, que está mais dentro do clube, do Globo Esporte, do Super Esportes, enfim. Mas pelo que parece que o Cruzeiro vai, no caso, fechar esse Transferban e finalmente encerrar essa dívida para anunciar de forma oficial os 11 reforços mais o treinador, que realmente é muito aí, que se o Cruzeiro não adiantasse isso no máximo até nessa sexta-feira, eu vejo que a Raposa teria muito trabalho, porque você vê que a documentação vai chegar ainda na segunda-feira para registrar os jogadores, sendo que a estreia é dia 26, numa quarta, então ficaria muito em cima, né? O Cruzeiro aí, pelo visto, resolvendo essas questões em relação ao Transferban. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Estou curioso para saber a opinião de você. Enfim, vamos começar falando sobre o Transferban, onde eu já tinha informado para vocês ontem que o Cruzeiro vai pagar o Transferban, de acordo com o Farley Meira, lá no seu Twitter, jornalista assim, que tem acertado algumas coisas sobre o Cruzeiro, é um cara que tem uma credibilidade, e que assim, o Cruzeiro vai fazer esse pagamento na segunda-feira, já que assim, só a Federação Mineira de Futebol, e também para ser registrado esses jogadores no BID da CBF, o Cruzeiro teria que fazer todos esses pagamentos e envio de documento no máximo até na terça-feira, tá? Mas assim, ainda pessoas dentro do Cruzeiro não se comunicou de forma oficial, tanto que no caso o Pedro Martins, que falou com a Globo e também o Globo Esporte na tarde dessa sexta-feira, ele falou que o Cruzeiro, no caso, trata o Transferban com emergência como prioridade, mas também existe a estreia do Campeonato Mineiro. Tem hipótese, por exemplo, do Cruzeiro não contar com jogadores registrados, que para você ter uma ideia, são mais do que 10 jogadores que foram contratados até aqui, e que assim, o Cruzeiro não poderia contar com esses jogadores, porque se o Cruzeiro for para o Campeonato Mineiro sem pagar o Transferban, acho que seria um desastre gigantesco. Já falei aqui para vocês ontem que o Cruzeiro até segunda-feira deve fazer esse pagamento, mas se você for pensar, o sócio torcedor do Cruzeiro ia ficar muito irritado, né? Eu mesmo já fiz meu sócio e tudo mais. Todo mundo estava esperando o anúncio do Transferban ao longo dessa semana. Não aconteceu. Então eu acho que o Ronaldo vai tomar essa providência o quanto antes. Mas só para você ter uma ideia, se o Cruzeiro fosse começar o estadual sem ter, por exemplo, registrado os jogadores que chegaram, possivelmente o goleiro seria o Lucas França. Na zaga o Cruzeiro teria uma dificuldade absurda, né? Possivelmente iria contar com o Eduardo Brock e algum outro jogador da base ali, quem sabe, no caso o Matheus, que estava na base, o próprio Everton ou o Paulo, eu contaria com o Paulo. Lateral direito, possivelmente o Rômulo, lateral esquerdo o Matheus Pereira. Dupla de volantes, acho que manteria o Adriano e no caso o Nonoca, o Lucas Ventura. De meia, possivelmente o Giovani. Nas pontas iríamos ficar com pouquíssimas opções, acho que seria ali o Vitor Leque e o Bruno José, e centralizado o Marcelo Moreno, que não vai poder jogar na estreia, né? Então o Cruzeiro iria contar, no caso, possivelmente com o Thiago, um time bem parecido com a da temporada passada, mas se você for olhar no banco é só isso, tá? O Cruzeiro tem só esses jogadores, no banco eu acho que ficaria uns 2, 3 a mais, e a grande maioria seria da base, mas espero eu que esse Transferban seja pago o quanto antes. Em uma das frases que o Pedro Martins disse, ele falou o seguinte, abre aspas: a gente trabalha com plano A, B, C e D a todo momento. Você não pode ficar refém apenas de uma solução. Hoje a prioridade é resolver o Transferban. A gente está trabalhando na primeira rodada como uma das possibilidades de solução, mas nem tudo o Cruzeiro controla. Existem outras instâncias que precisam de aprovar o processo, fecha aspas. Então falando que, até por essa última frase aqui, você vê que o Cruzeiro deve fazer sim um pagamento antes, mas depende muito de processo ali da FIFA, de conhecer esse pagamento e também para registrar os jogadores a tempo no BID da CBF. Vamos aí como que vai ficar essa situação. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O assunto importante é a respeito do Henrique, ídolo aqui do Cruzeiro, que tem um futuro muito incerto ainda nesse momento.
o Pedro Martins, que concedeu a sua primeira entrevista de forma oficial aqui na Raposa na tarde dessa última quinta-feira e respondeu sobre vários assuntos importantes, como por exemplo Transferban, a expectativa do Cruzeiro agora para esse ano de 2022 e também sobre o Henrique, onde a gestão do Ronaldo deixou o Henrique de fora dos planos e entregou, no caso, esse caso para ver se ele vai continuar aqui ou não para a associação do Cruzeiro. Essa notícia que é lá do Globoesporte.com e fala que o volante está naquela fase final da cirurgia no seu joelho direito. A expectativa é de que ele voltasse no máximo em setembro do ano passado. Até pensei que ele iria jogar a reta final da Série B, que o Luxemburgo tinha ele nos planos e que isso acabou não acontecendo. O Pedro Martins disse que o contrato do Henrique não foi repassado para a SAF do Cruzeiro e assim, até meados do ano passado, parte dos débitos do Henrique chegava a R$1 milhão, então possivelmente esse valor deve estar até um pouco maior, mas ainda tem uma dívida gigantesca com o jogador. E como ele tem tratado essa lesão, o contrato dele que se encerrou agora em dezembro de 2021, possivelmente vai ser prorrogado por mais 3 meses, no caso, para ele fazer essa recuperação, porque a justiça não deixa o contrato dele acabar, sendo que o jogador está lesionado, tá? Então o Ronaldo fez uma proposta para redução salarial, o Henrique concordou, mas seria apenas de 3 meses, que é no prazo assim, do Henrique recuperar a forma física, mas pelo que parece o Henrique e seu staff gostaria de um vínculo de uma temporada para ele ter chance de jogar e poder entrar dentro de campo. Ainda não sabemos como que vai ficar essa situação, se o técnico Paulo Pesolano quisesse a continuidade do jogador, igual gostaria no caso do Luxemburgo, e ele aceitando ter uma redução drástica salarial e tendo um aumento assim, com a consequência dele jogando com mais frequência, acho que poderia dar certo, mas se ele está fora dos planos, eu vejo que seria bem complicado, tanto que o contrato dele nem foi passado, no caso, para a SAF. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Henrique, se ele deveria continuar aqui no Cruzeiro, se não, estou curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Marcelo Moreno, e que assim, tem grande chance dele deixar o Cruzeiro, né, muito por conta da relação ruim que ele tem está tendo com a torcida nesses últimos meses. Até mesmo eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se o torcedor do Cruzeiro queria ou não que ele permanecesse para 2022, e assim, mais do que 70% não queria a permanência no caso do Marcelo Moreno, e eu vou falar agora a respeito do Ávila, que assim, se o Marcelo Moreno sair, eu vejo que o Ávila poderia ser um bom substituto, um cara até mais novo, que tem 32 anos de idade e está livre de contrato. Enfim, o Ávila, que eu já vim falando para vocês, deve ter uns 3 meses, né, que o vínculo dele com o DC United dos Estados Unidos está perto de acabar. Em 2021 ele só jogou nos Estados Unidos, onde foi emprestado primeiramente pelo Boca Juniors para o Minnesota United, onde fez 10 jogos e 2 gols marcados. Acabou o vínculo dele com o Boca Juniors e ele foi para outro time dos Estados Unidos, no caso o DC United, onde fez 12 partidas e 3 gols marcados. Agora ele totalmente livre de contrato, eu vejo que poderia ser uma boa alternativa. É um cara que, sem dúvida, se quisesse voltar para o Cruzeiro, teria que aceitar uma redução drástica no seu contrato, no máximo ele ganhar 150, 160 mil por mês, mas eu vejo que se chegar seria um baita jogador. Eu gosto bastante do Ávila, centroavante, 1,78 m de altura, que teve passagens aqui pelo Cruzeiro muito boas, apesar do Mano Menezes não gostar muito do estilo de jogo dele, né? Lá em 2016, 28 jogos e 12 gols marcados. Em 2017, 32 partidas, 13 gols e uma assistência. Nem chegou a terminar o ano aqui pelo Cruzeiro, mas se for somar no total, ele tem menos do que 70 partidas e 25 gols marcados, além de 3 assistências aqui pelo Cruzeiro. Depois que saiu da Raposa, passou um ano no Huracan, mais 4 anos seguidos no Boca Juniors. É um jogador aí bem interessante, acho que seria um baita reforço, ainda mais se o Marcelo Moreno saísse da Raposa, né? Porque eu gosto muito do Marcelo Moreno, mas esses últimos 2 anos ele já teve chance de provar que ele seria o grande craque do Cruzeiro, acabou não acontecendo. E ainda tem o Edu, né? Eu vejo que o Edu nesse primeiro momento tem mais moral do que o Marcelo Moreno, e o Marcelo Moreno foi convocado de novo, vai desfalcar os primeiros 3 jogos da Raposa no início do estadual. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do Ávila e também do Marcelo Moreno, se você aprovaria essa contratação ou não. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.